Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Magda Canas, porta-voz da DECO Proteste. Vai conhecer um simulador em que vai respondendo a perguntas simples e no final a plataforma entrega por si o IRS mais vantajoso. É gratuito, simples e muito intuitivo. Chama-se irssimples.pt. Explicamos como funciona e a que detalhes deve estar atento. Mesmo que já tenha entregue o IRS, confirme que fez tudo bem. Talvez possa aumentar o seu reembolso ou pagar menos imposto. Pode fazer muita diferença na sua carteira. Ouça a entrevista e partilhe com os seus familiares e amigos. Já viste? Uau, é mesmo incrível! Não te disse? As taxas das soluções de crédito do Active Bank são mesmo de ficar de casco caído. Viajar, obras, carro, o que quiseres. Na app simulei em segundos e tem decisão imediata! Soluções de crédito Active Bank. Crédito sujeito à aprovação. Active Bank simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Estamos em plena entrega do IRS. Ainda haverá muitos contribuintes, muitas famílias que poderiam receber muito mais de reembolso ou pagar menos IRS, mas isso não acontece por falta de informação. Com certeza, e em 2025 isto já aconteceu. 2026 não vai ser exceção. Espera-se que as mesmas más surpresas que houve em 2025 com IRS a pagar e reembolsos mais pequenos do que os contribuintes estavam habituados, que essa história se repita em 2026. Porque em 2025 houve novos ajustes às tabelas e isso naturalmente faz aproximar as retenções do verdadeiro imposto a pagar, no entanto depois tem um resultado inevitável nas contas finais do IRS. Quais são os principais erros que os contribuintes portugueses cometem nesta altura da entrega do IRS? Um dos principais erros será confiar cegamente na opção do IRS automático, que sim, é uma vantagem e para muitos contribuintes sem grandes questões associadas, se só tiverem rendimentos de trabalho dependente, se não tiverem dependentes, se não tiverem outro tipo de rendimentos ou despesas assinaláveis a incluir, é uma mais-valia. No entanto, pode ser enganador. E enganador porque não permite simular o cenário mais favorável e fazer a escolha mais acertada. Portanto, esse é desde logo o principal erro. Depois, um outro erro é não simular. E não simular uma entrega conjunta ou uma entrega separada, o englobamento ou a opção pelo não englobamento, não ponderar corretamente se deve ou não incluir o PPR na declaração de IRS, também não saber ou não verificar se é elegível ou não para o IRS jovem, são algumas das questões mais frequentes. Depois, podemos aqui também incluir as incapacidades. Alguém que tenha uma incapacidade acima dos 60% ou 60% ou mais e não faz essa declaração no modelo 3, estará com certeza a ser prejudicado por não o fazer. Não seguir algum desses passos relacionados com os atestados multiusos é determinante nas contas finais e vai prejudicar os contribuintes. Para além disso, por exemplo, quem estuda no interior, quem tem filhos deslocados, portanto, há toda uma série de linhas e cruzinhas e bolinhas que nos permitiriam pagar muito menos impostos, mas não há essa informação. As pessoas não sabem que têm esses direitos.
isto é um problema grave que pode custar centenas ou até milhares de euros. Precisamente, e quando nós questionamos os contribuintes quais são as suas principais dúvidas, quase não há dúvidas, há receios. E há receios porque as pessoas não conhecem o suficiente, os contribuintes não conhecem o suficiente para poderem ter dúvidas. E os receios são quais? É designadamente estar a fazer um erro por falta de conhecimento e não estar suficientemente acompanhado, quer pela autoridade tributária, quer por profissionais, de maneira a assegurar que aquele é o melhor resultado possível. Ora, e é exatamente por isso que a DEC Proteste este ano e já o ano passado criou uma plataforma para vir ajudar em todo o processo da entrega da declaração de IRS. Já lhe vou pedir que me explique como é que funciona essa plataforma, mas isto pode ser comparado um bocadinho quando andávamos na escola e tínhamos de estudar para os testes, havia aquela aula de dúvidas, não é? E o professor perguntava, então que dúvidas é que tem? E ninguém tinha dúvidas, porque nunca ninguém tinha estudado até aquela altura. Com os impostos passa-se um bocadinho isto, como nós não sabemos como os impostos funcionam, também é difícil perceber o que é que estamos a fazer bem ou estamos a fazer mal. Nem mais, é exatamente isso. Os contribuintes não sabem identificar quais são as suas falhas. O irssimples.pt que foi criado exatamente a partir desse pressuposto. Na plataforma não só consegue ser acompanhado ao longo do ano com os alertas sobre as principais datas fiscais a respeitar, como os relacionados com o IMI, com o IUC, todos esses prazos devem ser respeitados e são libertados alertas de maneira a que não sejam esquecidos. No entanto, depois, na entrega concreta do IRS, tem uma grande mais-valia, que é, vai colocar as perguntas certas para que o contribuinte possa dar o ajuste à sua realidade particular. Porque, na verdade, por mais trivial que seja a vida de um contribuinte, aquilo que acontece é que há sempre particularidades. Ou foi alguém que faleceu no ano anterior, ou foi alguém que nasceu, foi um divórcio, tem um filho jovem que acabou de sair de casa, teve uma despesa inesperada de saúde ou de educação, e todos estes componentes depois têm um impacto inevitável no resultado final. Então, vamos falar sobre essa plataforma que vai ajudar os contribuintes a usufruírem de todos os direitos que têm, os que conhecem e os que desconhecem. Essa é a grande vantagem. Vamos começar então pelo princípio. Onde é que está essa plataforma? Mesmo que eu já tenha entregue o meu IRS, até já vi que vou ter um reembolso, mesmo assim vale a pena eu usar esta plataforma? Vale a pena usar o irssimples.pt exatamente pelo mesmo motivo que vale a pena olhar para uma fatura quando nos sentamos à mesa de um restaurante e pedimos a conta. Quando olhamos para a fatura discriminada de tudo o que consumimos, vamos estar a perceber se houve ali algum erro ou não. Vamos estar a perceber se por acaso poderíamos ter beneficiado do menu mais barato. Nesta situação da entrega do IRS, aplicam-se exatamente os mesmos princípios. Como podemos ganhar? É partindo desse princípio que devemos fazer o registro em irssimples.pt de maneira a poder otimizar o mais possível a nossa entrega do IRS. Eu tenho de pagar alguma coisa? Tenho de ser sócio da DECO? Absolutamente gratuito, não é só para subscritores. Qualquer contribuinte pode utilizar esta plataforma e ela fica disponível ao longo do ano, não apenas de 1 de abril a 30 de junho, que é as datas de entrega do IRS. Portanto, tenho apenas de me registar com os meus contactos, deixá-los lá e depois a partir daí posso usar o IRS Simples? irssimples.pt. Inclusivamente, também é importante lembrar que, mesmo quem já fez o registro em 2025, tem que voltar a acionar o seu registro em 2026. Porque os dados são diferentes, todas as informações e melhorias da plataforma irssimples.pt foram ajustadas e, por esse motivo, é preciso fazer um novo registro. Então, fiz o registro, entro na página e como é que o procedimento me ajuda a descobrir se vou entregar bem o meu IRS ou confirmar que
está tudo bem, ou se devo alterar alguma coisa e entregar uma declaração de substituição. O principal segredo do irssimples.pt, que de resto não é segredo nenhum, é fazer as perguntas certas, porque depois as respostas é que vão colocar o contribuinte na gaveta correta. Porque quando está a perguntar se o contribuinte só obteve rendimentos de trabalho dependente, por exemplo, ou se teve rendimentos de capitais, ou se em 2025 vendeu uma casa e vai ter de declarar a mais-valia, ou eventualmente até se por força da sua idade e do número de anos de trabalho, ainda pode beneficiar do IRS jovem, vai fazer como se fosse uma fotografia da sua vida financeira. A partir dessa fotografia da sua vida financeira, vai colocá-lo na gaveta certa, mais uma vez, e vai fazer com que o seu resultado possa ser o melhor possível para as suas circunstâncias. É exatamente isto que faz. Então a plataforma de alguma forma fala comigo logo desde o princípio, é assim, fala-me da sua vida, não é? E eu explico, tenho este, vai-me perguntando para não me esquecer de nenhuma particularidade, mesmo que eu não as conheça nem perceba porque é que me está a fazer essas perguntas. E depois, conforme as minhas respostas, vai dizer-me então, esta é a melhor forma de entregar o IRS e com os dados todos corretos e as contas todas feitas, é isso? No fundo é muito equivalente ao IRS automático, mas um IRS automático próximo da sua realidade. E o melhor que pode ser o IRS automático para si, porque o IRS automático, como na DEC Proteste costumamos dizer, não é a mesma coisa que o IRS mais favorável. E por não ser a mesma coisa que IRS mais favorável, é que esta plataforma irssimples.pt foi criada. Quando inicialmente lhe faz as perguntas, é exatamente para perceber quem é o Pedro, quem é a Magda. E a partir dessas perguntas que afunilam, vai conseguir dar a resposta mais daquilo que é a sua realidade. Depois pode acionar a opção de importar os seus dados das finanças, no fundo... Pode ir bebê-los lá diretamente. Isso é uma opção não tem questões de dados de proteção legal... As questões estão devidamente salvaguardadas e também por isso é que é uma opção. Ou seja, é o próprio contribuinte que escolhe entre fazer essa importação dos dados que estão no portal das finanças ou não, porque de facto é uma mais-valia, se não tem que inserir manualmente. E imagino o que é inserir as despesas que teve ao longo de 2025 e porventura algumas nem se vai lembrar. Para não ter de o fazer é que esta potencialidade foi incluída em irssimples.pt. Mas mais uma vez é a escolha do consumidor, do contribuinte, que poderá ou não optar por essa via. Continuando, vai buscar esses dados ao portal das finanças, vai fazer as contas finais e, na parte final, vai colocar-lhe vários cenários possíveis e indica-lhe, desde logo, qual é o cenário mais favorável. Com este selo, cenário mais favorável. Ou seja, fez as contas todas e chegou à conclusão de que, de todos os cenários possíveis, aquele é aquilo que vai fazer com que o contribuinte possa ganhar o mais possível ou pagar o mínimo possível. Tem os outros todos disponíveis, ou seja, vai conseguir perceber se, em vez de uma entrega conjunta, preferir uma entrega em separado, por opção, quanto é que pode ficar eventualmente a perder por essa entrega em separada. Se tiver a opção mais favorável for com englobamento, também pode verificar quais são os resultados se não optar pelo englobamento. No fundo, vai dar todas as ferramentas ao contribuinte para que possa tomar uma decisão consciente. No final de tudo, vai poder também, e por opção, mais uma vez, exportar estes dados automaticamente para o portal das finanças e fazer a entrega direta no próprio portal das finanças. Tudo isso gratuitamente? Tudo isto gratuitamente. Isto disponível entre o dia 1 de abril e o dia 30 de junho. Então é quase como se estivesse um contabilista a trabalhar para mim? Nem mais, é exatamente essa comparação. Todos os meandros de... É exatamente essa comparação que costumamos fazer na DEC Proteste. É como se fosse um contabilista personalizado que só está a trabalhar para aquele contribuinte e à procura do melhor cenário possível para esse contribuinte. Então, tanto pode servir para a entrega inicial do IRS,
como para confirmar o IRS que eu já entreguei, para ver se não consigo ainda aumentar o meu reembolso. Precisamente, e quando já entregou o IRS e segue estes passos todos, ao exportar para o portal das finanças, vai aparecer-lhe a mensagem de se quer ou não substituir a declaração que já foi entregue. E não há nenhum problema em fazer isso. Não há problema nenhum, inclusive porque estando dentro do prazo legal para fazer as declarações de substituição, elas são absolutamente gratuitas. Basta que tome conhecimento que determinado cenário seria mais favorável para a sua situação concreta, que pode fazê-lo e deve fazê-lo, sobretudo. Então, entre o IRS automático, que é a chapa 5, é igual para toda a gente, ou a entrega personalizada, conhecendo todos os nossos direitos, pode haver diferenças de quanto no reembolso do IRS ou no valor a pagar de IRS. Em casos... Os resultados finais variam muito, naturalmente, porque Até pode bater tudo certo. Até pode bater tudo certo, mas eu não diria que isso é o padrão, batendo tudo certo. Normalmente há, de facto, vantagens. E pode ir das dezenas de euros às centenas de euros, eventualmente até aos milhares, dependendo da situação de cada contribuinte. A verdade é que basta muitas vezes nós mudarmos a resposta a uma pergunta e irmos ao resultado para perceber o impacto que essa alteração teve no resultado final. Ora, isso mostra-nos exatamente a utilidade de uma plataforma deste género. É importante as pessoas perceberem isto também no âmbito da literacia financeira, que é o facto de eu ter entregue o IRS, eu até o último dia do prazo e até depois disso, eu posso apresentar e mais uma e mais outra de substituição. Descobri mais um erro, eu posso ainda ir buscar aqui mais 30 euros. Portanto, eu posso fazer isso as vezes que eu quiser, durante o período previsto na lei. E diria que esse será, porventura, o erro mais frequente em que a maioria dos contribuintes cai, é exatamente em não ir à procura da solução mais favorável. Porque isto que o Pedro está a dizer é um exercício que exige atenção, literacia fiscal, que a DEC Proteste tem vindo a sublinhar como algo tão importante, e nós não o fazendo podemos estar de facto a perder muito dinheiro. Nós podemos apresentar quantas declarações de substituição quisermos, desde que seja... Até de anos anteriores. Exato, até de anos anteriores. Imagine alguém que verificou que em anos anteriores não fez uma entrega conjunta e poderia ter feito uma entrega conjunta. Pode perfeitamente ir atrás 4 anos e fazer essa correção para trás. Quanto mais em relação ao próprio ano. Em relação ao próprio ano, se quiser, vai verificar se aquilo está correto semanalmente ou mesmo diariamente. Muito recentemente, dias antes do início da entrega, o Governo anunciou que o IRS jovem podia ser também automático. Que cuidados é que os jovens devem ter em relação a este automatismo, que aparentemente parece ser uma boa notícia, mas também pode ser uma armadilha? Pode ser uma armadilha, exatamente pela incerteza que consiste em aceitar a sua declaração de IRS sem ir verificar se ela de facto é a mais adequada para a sua situação concreta. É uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia que o IRS jovem possa ser entregue por via automática. Isto porque há situações absolutamente lineares e que se compadecem perfeitamente com este automatismo. No entanto, e como já referimos, há muitas situações, e a maioria delas, que têm particularidades, mesmo que sejam insignificantes, e que vão alterar o resultado final. Ora, o que um jovem deve fazer é, se é elegível ou se pode ser elegível para IRS jovem, ir procurar essa solução, e até mesmo porque dentro do IRS jovem há muitas variantes. Um jovem não tem necessariamente que entregar uma declaração sozinho, pode já viver em união de facto ou no âmbito de um casamento, e uma entrega conjunta ser mais vantajosa. Não é pelo simples facto de já viver em casal que fica inibido de beneficiar do IRS jovem. O IRS automático não lhe dá este tipo de respostas. E nem lhe faz a comparação inicial, que é saber se lhe compensa continuar como dependente dos pais. E vamos imaginar um exemplo hipotético, tem direito a 100 euros de reembolso com o IRS automático, mas se calhar vai estar a gastar um ano de IRS jovem e guardar esse ano para depois receber
se calhar 2.000 ou 3.000 lá mais para a frente, não é? Há situações em que nem é recomendável acionar o IRS jovem, porque como costumamos Mesmo tendo dizer, direito a ele. mesmo tendo direito a ele, porque como costumamos dizer, só pode beneficiar do IRS jovem quem tiver de facto IRS para pagar. Ora, basta que um jovem ganhe o ordenado mínimo, que não tem à partida benefício a entregar o IRS jovem, nem é obrigado a entregar. Nesse sentido, até é recomendável que não o faça. E porquê? Porque poderá estar a perder um dos anos de benefício que, no final das contas, podem fazer toda a diferença entre poder usufruir dos 10 anos ou não. E porque os 10 anos não têm que ser usados de uma forma seguida, podem ser interpolados. É isso que nos diz a lei. Como podem ser interpolados, basta que um jovem tenha 20 anos, esteja nessa condição de ainda estar em início de vida e ter um salário mais modesto, e não valer a pena acionar o IRS jovem, porque tem a expectativa de que daqui a 2 ou 3 anos a sua vida vá mudar, e aí sim compensa ter uma isenção total do IRS no primeiro ano, porque é isso que proporciona este regime, e enormes descontos nos 9 anos seguintes. Então é do interesse do jovem guardar o primeiro ano do IRS jovem para quando tiver salários que se vejam. Exatamente, mas depois vai ter que contrabalançar essa informação com o número de anos que falta até à idade final em que pode beneficiar do IRS jovem, porque nós sabemos que infelizmente neste momento há muitos jovens que ainda não puderam sair da casa dos pais e por isso uma saída tardia da casa dos pais normalmente é influenciada por níveis salariais mais reduzidos, e por isso este contrabalanço entre aquilo que está a ganhar e o número de anos que ainda faltam até ao último dia dos seus 35 anos, será uma conta que tem que ser feita. Sendo que a partir dos 26 não há hipótese, portanto tem de entregar isoladamente, portanto aí terá de os gastar de qualquer maneira. Mas aí já vão faltar sempre menos do que 10 anos para a idade final, portanto já não tem também vantagem em estar a escolher utilizo o IRS jovem ou deixo para depois. Voltando ao princípio, a plataforma o irssimples.pt vai ajudar a fazer automaticamente estas contas para saber se compensa o IRS jovem ou entregar como dependente. Precisamente, e ajuda não só o jovem que está a tomar esta decisão, como os próprios pais que vão deixar de ter um dependente ou podem deixar de ter esse dependente e vão também eles poder encontrar a melhor solução para a sua vida financeira. Sendo que este ano pode entrar como dependente, para o ano entregar sozinho e depois voltar a ser dependente. Uma situação de desemprego ou mesmo um ano em que o jovem opte por fazer outra coisa qualquer que não seja trabalhar nem estudar, pode perfeitamente ser enquadrável nesta suspensão do IRS jovem. Porque é disso que estamos a falar, no caso, é uma suspensão daquele regime, que pode ser vantajosa em tantas situações. Então é experimentar esta plataforma e ver se está tudo bem ou se é preciso alterar alguma coisa. E, mais uma vez, é uma plataforma absolutamente gratuita. Em menos de 5 minutos faz o registro na plataforma irssimples.pt, pode ou não importar os seus dados, pode ou não exportar a sua declaração de IRS. Aquilo que é garantido pelo irssimples.pt é uma entrega otimizada, mais simples e direta, sem rodeios, como se fosse um contabilista pessoal ao serviço do contribuinte. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a Magda Canas, porta-voz da DECO Proteste. Não desperdice o seu dinheiro pagando IRS a mais sem necessidade. Tem mais dicas sobre como aumentar o seu reembolso do IRS em www.contaspoupanca.pt. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Já viste? Uau, é mesmo incrível! Não te disse? As taxas das soluções de crédito do Ativo Bank são mesmo de ficar de casco caído. Viajar, obras, carro, o que quiseres. Na app simulei em segundos e tem decisão imediata. Soluções de crédito Ativo Bank. Crédito sujeito à aprovação. Ativo Bank simplifica. Ativo Bank e Ativo Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Ativo Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.